Este programa é livre para todos os públicos. Peguem a palavra de Deus. Quero aproveitar enquanto vocês vão pegando a palavra, que está em Lucas, capítulo 9, versículo 28, seguinte. Quero também deixar um convite muito importante para vocês. Vocês sabem que a Divina Misericórdia tem derramado graça sobre graça em todos os lugares. E nós fizemos então um grande lançamento, que é justamente o devocionário da Divina Misericórdia, e nós estamos distribuindo gratuitamente o devocionário. Então isso é uma graça, são 50 mil devocionários sendo distribuídos. Então você que está em casa, você que está aqui nos acompanhando, tem aqui o telefone do WhatsApp, o telefone é 11 974 61 5801, é um telefone de WhatsApp, então você manda o WhatsApp para esse número e você pode então receber na sua casa sem nenhum custo justamente esse devocionário. Vamos ler de novo, 11 974 61 5801, 11 974 61 5801. Amém? Amém? Pegando a palavra com vocês, diz assim, versículo 28. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. E enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou, suas vestes se tornaram fulgurantes, e eis que 2 homens conversavam com ele. Era Moisés e Elias, que aparecendo envoltos em glória, falavam do seu êxito, que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono, e ao despertaram, viram a sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas, sem saber o que dizia, ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com a sua sombra. E ao entrarem eles na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, o eleito, ouvi-o. O Senhor chama a nós ouvirmos a sua palavra, a entrar neste lugar da transfiguração. Este lugar que Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso, Deus está te convidando a entrar na transfiguração. Fala para quem está do seu lado, diz para ele: olha, Deus está te convidando a ser transfigurado. Eu quero ouvir agora com mais força. Quem quer ser transfigurado, diga eu! Não ouvi ninguém levantar aí, vou tentar de novo. Quem quer ser transfigurado, diga eu! Quem quer entrar na glória do Senhor, diga eu! Quem quer ser abraçado por Deus, diga eu! Quem quer morrer, diga eu! Eita, sabia aí, padre, que várias pessoas iam querer morrer. Todo mundo quer entrar na glória de Deus. Ai, 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 diga comigo, ai, aleluia, ai, aleluia. Porque veja, agora aqui nós estamos no culmen de um mistério. Quem entender isto, vai fazer uma experiência extraordinária do Senhor. O culmen do mistério está no culmen da montanha. Jesus pega os mais íntimos, somos nós, família, e nos leva para cima. Temos que subir, subir. Subir custa. Subir é fadiga. E nós sabemos que Jesus está indo rumo à cruz. A transfiguração está no coração do Evangelho. Antes da transfiguração, milagres, glória, poder, ressurreição. E depois lá de cima da montanha, como se você visse outro panorama. Quem de vocês já subiu nas montanhas? Eu na Itália ia muito nos montes. Dias e dias caminhando. E quando você chega em cima, é cansativo, né? Mas quando vê aquele panorama, aquela beleza, aquela glória, aquele resplendor da criação,
Iuhu! Vale a pena, vale a pena, vale a pena. A nossa vida é feita de sacrifício. Antes a Tati contava da sua experiência. É necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino do céu. Para sermos enxertados em Cristo, nós temos que ser discípulos de Cristo. E Jesus caminha. Quem quer me seguir, siga-me. Onde eu estou, estará também o meu discípulo, na cruz. Mas aqui é a graça. Por isso precisa dizer, ai, aleluia! Se eu consigo permanecer no sofrimento, se eu consigo permanecer de pé, eu entro na glória de Deus. Eu entro na alegria da transfiguração. Nós agora lemos um trecho, mas presta atenção, porque este trecho não é para ler. É para viver. San Serafim de Sarov, um santo místico da Rússia, com grandes dons carismáticos, um dia foi aproximado pelos discípulos que disseram, o que é a transfiguração? E San Serafim fez só isso. Pegou o trecho e começou a ler. Mais ou menos 8 dias depois desta palavra, tomando consigo Pedro, enquanto lia, Serafim se transfigurou. Irmãos, nós podemos viver transfigurados e nós podemos viver desfigurados. São Carlos Acuti, ainda não canonizado, mas nós já sentimos ele como família de Deus, um jovem que morreu com 15, 16 anos, que descobriu a beleza da Eucaristia e que desde os 12 anos ia todo dia na missa, dizia, alegria é o nosso olhar dirigido para Deus, a tristeza é o nosso olhar dirigido para nós mesmos. Olha para quem está do teu lado, veja se tem cara triste ou cara bonita. Gente, a palavra de Deus diz, olhai para Ele e ficarei transfigurados. No Salmo 34 nós lemos esta expressão maravilhosa. Se eu olho para o Senhor, se eu sigo o Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo na provação, mesmo no sofrimento, muda tudo num momento só. Eu lembro, numa das primeiras visitas que fizemos com o povo de rua, nós encontramos um cara que estava totalmente bêbado e meio voado, como os apóstolos que estavam com sono lá no Tabor. De repente perguntamos para ele, quer que oramos para você? Ele disse, não, agressivamente. Aí perguntamos, e você gostaria que pedíssemos o Espírito Santo? Ele disse, sim. Aí nós não perdemos tempo, logo impomos as mãos. E ele teve uma experiência do repouso do Espírito. Ele caiu no chão e ficou lá um tempão. Depois levantou, mas não tinha mais efeito de bebida. Porque Deus é extraordinário. Deus, nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus que muda a tua vida num momento só. Não porque muda nas circunstâncias. Ele estava ainda na rua. Ele estava ainda perdido. Ele estava ainda abandonado. Mas naquele momento recebeu um dom. E disse para nós, oh, cara, o bagulho é louco. Eu não sabia que era bagulho, perguntei para o Gilson, que estava doendo, que bagulho? Não, a coisa, o efeito, a coisa, lá. E depois disse, cadê aquele cara? Cadê aquele cara? Falamos, que cara? Tinha um cara aqui cheio de luz. Irmãos, o Senhor nos transfigura num momento só. Se eu estou ligado, eu estou legal. Se eu estou ligado, eu recebo. Logo, é como conectar a minha tomada no coração de Jesus. Eu quero me enxertar aqui, nesta chaga. Eu quero entrar aqui. Quando eu entro aqui, eu não vejo mais a minha ferida. Este é o ponto. Está atento, fica atento a isso. É o segredo da vida espiritual.
eu não olho para a minha ferida, eu olho para a ferida dele. Esta ferida foi causada pelos meus pecados, mas eu não olho para os meus pecados, eu olho pelo amor com que Ele acolheu meus pecados e pelas suas chagas. Eu sou curado, me enxerto em Cristo, através desta comunhão profunda com Ele. Não fujo do sofrimento. É necessário passar por muitos sofrimentos, é necessário deixar que o Pai possa podar. E tem momentos que, através da provação, como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, eu não quero que vocês esqueçam a provação a qual foi submetido, ao ponto de desesperar de poder sobreviver. Mas isso Deus permitiu para que não colocasse a minha confiança nas minhas forças, mas, diga comigo, mas naquele que ressuscita os mortos. Tem momentos em que nós precisamos chegar a morrer a nós mesmos, morrer aos nossos desejos, morrer a nossa ambição, a nossa vaidade, a nossa perfeição, o nosso perfeccionismo, para na humildade, reconhecendo que não somos nada de nada, nós possamos colocar a nossa confiança no Senhor. E aí, se eu me ligo no Senhor, no seu sofrimento, eu experimento o poder da sua ressurreição. Tá ligado? Tá legal. É bonito percebermos que Deus nos chama a conectar, justamente a enxertar no coração dele os nossos sofrimentos. Quem de nós aqui não vivemos situações extremas, cansaço, e que muitas vezes na nossa luta, na nossa fadiga dos dia a dia, nós muitas vezes somos desafiados justamente a sair de nós mesmos. Mas tem momentos que a dor às vezes bate de uma forma impressionante. Tem uma música que ficou muito no meu coração enquanto preparava justamente essa pregação, vou pedir ao ministério que pudesse ajudar, chama Incansável Amor. Eu queria que vocês ficassem de pé um pouquinho. Eu queria que, é um momento tão bonito, vermos toda a família junto. Eu quero que mais uma vez você abrace quem está do seu lado, vai esticando aí. Eu quero que vocês possam viver isso. Fazemos como uma grande família. Eu queria começar dizendo, antes que a Lilian comece essa música, muitas vezes no ministério sacerdotal, a gente é colocado em situações difíceis de responder. Nós não sabemos mais o que palavras assar. E você talvez no seu ministério, naquilo que é a tua evangelização, naquilo que é o teu relacionamento com os teus irmãos, muitas vezes você não pode encontrar as palavras ideais para tirar alguém do sofrimento. Quantas vezes eu ia para a rua e não sabia o que falar, o que dizer, mas sabia que Deus pedia para que eu estivesse ali. E Deus está pedindo para nós como comunidade, que muitas vezes, embora fadigados, embora passando por muitas dificuldades e precisando ser transfigurados, nós somos chamados a sustentar uns aos outros. E se nós somos chamados, muitas vezes, Senhor, o que eu digo, o que eu falo? Senhor, muitas vezes não quer que você diga nada. Como disse o Padre Pedro, Ele quer que você seja o dom que Deus colocou dentro do teu coração. Deus está edificando o dom que está dentro do teu coração. Num dia que eu estava na Fraternidade Cenáculo, lá no centro de São Paulo, e aquele homem entrou lá na minha casa e disse para mim: padre, por favor, vá até minha casa, fale com a minha esposa, porque eu não consigo mais viver deste jeito, aonde ela está gritando todos os dias que não quer morrer. Esta mulher que sofria de câncer há muito tempo, desenganada pelos homens, esta mulher que estava sobrevivendo somente através da respiração por aparelhos, que estava em casa porque já não havia mais o que fazer, desde manhã estava gritando: eu não quero morrer. E este esposo foi lá e pediu: padre, vai lá. Sinceramente, eu não sabia o que dizer. Não sabia o que falar diante desse sofrimento. Sabia que Deus queria que aquela pessoa pudesse ir para águas mais profundas, pudesse mergulhar
em algo, que Deus está chamando vocês, porque Deus quer nos tirar daquilo que é a água rasa, para nos levar para uma água mais profunda. Mas Ele não quer pela tua força, não pelas tuas capacidades, mas pelo dom dEle que está no meio de nós. Por isso eu te convido, fecha os teus olhos, ouça agora esta música, porque este Deus que não se cansa de nós, este Deus que nos dá verdadeiramente força, está nos levantando. E este Deus está te chamando, vá para esta água mais profunda, entre nessa transfiguração, mas não pelas tuas forças, porque eu estou contigo, eu quero te levar a este monte da transfiguração. Escuta, porque o Senhor está agora já tocando, você que chegou neste dia cansado, você que está fatigado, deixa, é Deus que agora fala contigo, é você que fala ao Senhor. Me contentei em ficar em águas rasas. Me afoguei entre meus altos e baixos. Sua insistência, misericórdia abraçaram as encostas do meu coração. As suas águas que apagam as pegadas erradas que deixei sobre a areia. Me convidando a ir sem medo, me convidando a ir mais fundo, mergulhar nesse oceano. Vai mergulhando, vai mergulhando. Incansável amor que me encontrou, não desiste. Ele nunca desiste de nós. Incansável amor que me encontrou com ondas de amor. Isso, Senhor, nós queremos. Incansável amor que me encontrou, não desistiu de mim. Incansável amor que me encontrou com ondas de amor. Isso, declara ao Senhor, eu quero, Senhor. Quero mergulhar sem medo. Quero mergulhar mais fundo. Quero mergulhar sem medo. Quero mergulhar mais fundo. Quando eu cheguei naquela casa, ela estava como que aquele ambiente pesado. Estava lá a mãe dela, era jovem ainda, tinha seus 40 e poucos anos. Ela estava no quarto, e quando eu abri a porta para justamente conversar com ela, ela me disse: Padre, fala com Jesus que eu não quero morrer. Padre, fala com Jesus que eu não quero morrer. Ainda sem ter palavras, sentei do lado dela
e disse assim: é muito difícil carregar esse fardo. Se eu estivesse no seu lugar, eu teria muita dificuldade. Mas hoje, nós vamos colocar esse fardo em Jesus. Vamos colocar dentro do coração dele. Pedi a ela que fechasse os olhos, porque o medo aterrorizava ela. Ela fechou os olhos e eu falei: nós vamos agora rezar. E nós vamos pedir a Jesus que possa se encontrar com você. Ela fechou os olhos, comecei a rezar por ela. E eu vi que os olhos dela que estavam em lágrimas, ainda fechados, as lágrimas não paravam de cair. Eu vi aquele rosto que estava como que fechado, de repente começasse a se abrir. E as lágrimas ainda caíam, mas o rosto começou a transfigurar-se em uma mistura de lágrima e alegria. Ela naquele momento, ela tinha encontrado algo. Ela tinha encontrado verdadeiramente algo da qual ela podia enxertar a sua vida. Ela começou a se transfigurar. Os olhos se abriram e ela disse, ainda com as lágrimas: Padre, Deus está comigo. Eu sinto um amor tão grande dentro de mim agora, uma força. E ela então, que não tinha levantado da cama naquele dia, levantou da cama, foi para a cozinha, junto com a sua mãe, começou a preparar todas as coisas. E nós começamos a brincar, a conversar. E o esposo dela se aproximou de mim, e eu disse para ele: você chegou nesta manhã dizendo que esse é o pior dia da sua vida. E agora nós estamos sorrindo e brincando, porque Deus está agora no meio de nós. E porque Deus está no meio de nós, este lugar se tornou um lugar da alegria. E por isso, não há mais medo. Deus está dizendo para você: não há mais medo, porque Deus não se cansa de buscar cada um de vocês. Deus não se cansa de poder buscar-nos. Deus não se cansa de poder dar sentido à nossa vida. Deus está justamente chamando a cada um de nós. E se você se sente chamado, mais uma vez, fecha os teus olhos. Deixa agora que esta canção possa quebrar também aquele medo que tem justamente permitido que muitas vezes você paralise, porque Deus está enxertando a sua vida nele, está te fazendo profeta, está te fazendo um homem e mulher da palavra, e o Senhor está te convidando a entrar nesta água. Escuta isso de novo. Deixa agora que o Senhor também confirme o que está dentro do teu coração. Esse incansável amor que me encontrou, não desistiu de mim. Incansável amor que me encontrou, com ondas de amor. Declara com autoridade, declara isso ao Senhor. Incansável amor que me encontrou, não desistiu, não desistiu de mim. Incansável amor que me encontrou, com ondas de amor. Mergulha sem medo. Quero mergulhar
te conheço, mais eu te amo. E quanto mais fundo, mais te conheço, mais eu te amo. Incansável amor que me encontrou, não desiste de mim. Incansável amor que me encontrou com ondas de amor. Olha para quem está do teu lado e diga: se Deus existe, Se Deus existe, Deus não desiste. Deus não desiste. E se Deus existe, Se Deus existe, eu não desisto de você. eu não desisto de você. Diga amém. Amém. Vamos sentar um pouquinho, damos uma salva de palmas forte para o Senhor. Agora a grande graça, grande graça, grande graça que o Senhor quer nos dar hoje a todos nós, estar nele. Estar nele porque Ele quer permanecer em nós, estar mais fundos na sua presença. Não é por acaso, presta bem atenção, não é por acaso que o Senhor chamou os mesmos apóstolos que chamou lá no Getsemane, no momento da sua desfiguração pela dor, quando suou sangue, os mesmos Ele chamou no Tabor. Porque somente quem se une a Cristo na cruz conseguirá experimentar o poder da sua ressurreição. Se você não tiver coragem de ir a fundo no sofrimento que Deus te pede, de ser inteiro naquilo que Deus te pede, até no fracasso. É maravilhoso aquilo que diz Jesus para Santa Faustina. Me agrada muito o teu desejo de ser santa. Mas quando você perder alguma oportunidade, quando você perceber que fracassou, que não conseguiu responder ao chamado, não entristecer-te, vem a mim, na minha misericórdia, que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim. E neste devocionário da misericórdia vocês encontrarão tantas palavras que vão dar fogo no coração. Amém. Fogo no coração. Que nenhuma alma tenha medo. Porque diz Jesus, desde que você se arrependa, peça perdão ao Pai. A tua situação depois do pecado, pensa que maravilha a misericórdia. Depois do pecado, a tua situação é melhor do que antes. Quer dizer que aquele arrependimento te purifica e te torna mais santo, mais agradável a Deus, de quando você contava nas tuas forças, de quando você pensava, eu sou capaz, eu dou conta, eu vou organizar bem o grupo, eu vou ser um bom líder, não sei o quê. Na Canção Nova, em todas as novas comunidades, quantos de nós estão sendo purificados, quantos de nós estão sendo libertos de si mesmos, para colocar a própria confiança no Senhor. E Jesus disse ainda para Santa Faustina, olha que lindo, mais me agrada a humildade do que a perfeição. Está ligado? Mais me agrada a humildade do que a perfeição. Somos um povo de pecadores. Somos um mais fraco do que outro, mas aquilo que agrada a Deus é a misericórdia que nós podemos exercer entre nós. É mergulhar a fundo, reconhecer, eu errei, eu pequei, eu preciso de você, estamos ligados, porque se Deus não desiste de mim, como posso desistir do meu irmão? Eu vou dar a vida para o meu irmão, eu quero dar a vida para cada um de vocês. Quando vejo vocês, o desejo é poder-los abraçar e beijar pessoalmente e dizer, eu te amo. Eu digo para vocês, eu deixei a minha terra, deixei a minha família, deixei tudo aquilo que tinha para poder dar a vida, porque sei que não há alegria maior do que dar a vida para os irmãos, porque esse é o reino de Deus, não é fazer, é dar-nos por inteiros, assim como somos. E é maravilhoso saber que Deus nos chamou assim e que nos fez para a beleza. E esse é um ponto que eu queria que cada um de nós entendesse. Eu queria me ajoelhar aqui neste palco para suplicar a Deus que nos dê a graça de entender que somos feitos para a beleza. Aqui no trecho da transfiguração, a um certo ponto, Pedro diz assim, Senhor, é belo para nós estarmos aqui.
Diga comigo, Senhor, é belo para nós estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Agora, presta bem atenção. Jesus não estava inventando os escoteiros. Eu fui escoteiro, uma coisa maravilhosa. Gosto de aventura. Mas Jesus está fazendo uma outra experiência. É a festa das tendas. É aquela que nós vivemos aqui. Façamos 3 tendas. Quer dizer, é bom ficarmos aqui. Nós somos feitos para a bondade, somos feitos para a beleza, somos feitos para a verdade. E a gente sente. E mesmo quando caímos no inferno do nosso eu, quando nós afundamos no nosso individualismo, nós nos sentimos morrer, sufocar. Nós sabemos que a nossa vida é outra, que somos feitos para ir além, ir além, ir além. Então não tenha medo de ir a fundo e não tenha medo de ir além sempre. Sempre de você mesmo, porque a graça vem do alto, sem ele nada podemos fazer. É maravilhoso, nós temos um padre conosco na cidade de Ramin, lá em Salto, perto de Campinas. Quem quer visitar, venha. Este padre veio do Venezuela, mas tinha deixado o sacerdócio havia 5 anos. E tinha vivido uma vida de inferno, entrou numa depressão profunda. Não sei como, a um certo ponto se lembrou da aliança e escreveu uma carta para nós. Eu vi ele só uma vez no Venezuela, num almoço, na nossa fraternidade. E ele escreveu: estou perdido, estou morrendo. Pode ser que alguém que escute agora esteja pensando no culmen da depressão, de tirar-se a vida. Eu sei que muitas pessoas que são tentadas pelo suicídio, pela depressão, são pessoas escolhidas por Deus para manifestar na própria vida o poder do Espírito que transforma os mortos em ressuscitados, que transforma os pecadores em santos. Gente, às vezes é necessário chegar ao fundo para poder levantar-se até o céu, porque Cristo desceu até o fundo da nossa miséria, para nos levantar do lixo da nossa existência. E esse padre perdido escreveu, e nós dissemos: venha e veja. Como Jesus dizia para os apóstolos, ele veio. E numa das experiências ele veio na Cracolândia. Eu convido vocês, primeiro domingo de cada mês, quem quiser, vem na Cracolândia conosco. Padre Isaac está junto comigo, todo primeiro domingo do mês. Vamos lá, no meio do inferno, para levar a luz de Cristo ressuscitado. E cada vez alguém pensa que não tem jeito com este povo. Sempre tem jeito, diga comigo, sempre tem jeito. Sempre tem jeito. Porque Deus é criador e misericordioso. E cada domingo são 24, 30 pessoas que saem da rua e vão para as nossas casas de acolhida. Se tivéssemos todo domingo comunidades, irmãos, igrejas que vão na rua, nós teríamos milhares de pessoas que saem todo ano. E são apenas 2.000 pessoas, 2.500 na Cracolândia. Nós que precisamos despertar do sono como os apóstolos. E aí nós vimos, e uma vez foi com este padre, e vi que começou a chorar. Ele não sabia se ia voltar ao sacerdócio. Ficou a tarde toda chorando. Depois me aproximou e me disse: eu não posso guardar para mim o dom que recebi. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar a exercer o sacerdócio. E hoje está exercendo o sacerdócio. É um bom padre que se transfigurou através dos pobres desfigurados, através do encontro com os pobres, porque os pobres nos convertem, porque os pobres nos evangelizam, porque os pobres nos despertam do nosso comodismo, da nossa preguiça, da nossa indiferença, que mata, que mata. Nós não podemos ficar indiferentes, não podemos justificar-nos porque não sou capaz, porque sou fraco. É pelo contrário, é na tua fraqueza que Deus quer te usar. Para de deixar-te enganar pelo demônio. Olha para ele e será transfigurado. E nesta beleza, queremos convidar com o Padre Isaac, o nosso amigo. Damos uma salva de palmas para ele. Porque mais que as nossas palavras, e a vida. Eu sinceramente estou cansado de pregar. Eu quero viver. Eu quero estar no meio dos pobres. Eu quero testemunhar aquilo que a misericórdia faz no meio dos pobres.
Porque o povo também está cansado de palavra, o povo quer ver Jesus. Ítalo, que está aqui conosco, que mora conosco agora, restaurado, em caminho, como todos nós, de transfiguração, vê uma vida muito sofrida. Ele vai contar para nós como o inimigo tentou destruí-lo e desfigurá-lo, mas como o encontro de Cristo foi transfigurando a sua vida. Bom dia a todos. Me ajudem, hein? Meu nome é Ítalo da Silva Francelino. Eu tenho 36 anos e, desde muito pequeno, sempre sonhei em fazer parte de uma família numerosa e grande. Mas os meus planos eram uns, né? Os de Deus são outros. Antes dos 3 anos, eu perdi meus pais biológicos. Sabe? Eu não sei como. Cada um da minha família contou uma história diferente, mas antes dos 3 anos eu já não os tinha. Eu não tenho lembranças deles. Então eu fui morar com meus tios avós, que me deram muito carinho, foram muito dedicados. E morei com eles entre os 2 anos e pouco, até os 9 anos mais ou menos, quando, inexplicavelmente, a minha irmã mais velha, que tinha a minha tutela, ela apareceu um dia lá, sem nenhum motivo aparente, e me tirou da presença deles, para ir morar com ela, sabe? Eu fui morar com eles, e ela já na casa deles já tinha 4 filhos. Eu fiquei sendo, então, a quinta criança ali. Só que eu fui tratado de uma forma muito diferente, sabe? A minha irmã, por algo que eu não sei explicar como, provavelmente algo que aconteceu antes de eu ter nascido, ela me culpou pela morte da minha mãe. E muitas das vezes ela me humilhou, me chamou de verme, disse que eu não deveria nem ter nascido, que a minha existência era simplesmente para fazer as pessoas sofrerem, e a primeira pessoa que eu fiz sofrer foi minha mãe. Então, eu não tenho nenhuma lembrança da minha mãe, mas durante toda a minha adolescência, a única coisa que passou pela minha cabeça foi que eu nasci para matá-la. E, infelizmente, por causa desse pensamento que ela teve, ela me humilhou bastante, fisicamente e moralmente, permitiu até mesmo que os filhos dela me agredissem, tanto com palavras como fisicamente também. Passei por castigos. Eu não era tratado da mesma forma como eles. Mas, como eu disse para vocês, hoje em dia eu consigo falar disso, mesmo que engasgue em alguns momentos. Hoje em dia eu consigo falar disso sem nenhuma mágoa assim visível, né? Sem nenhuma mágoa maior, porque eu compreendi, né? Vivendo junto com vocês, eu compreendi que quem fere um dia foi ferido, né? Mas mesmo assim, irmãos, essas feridas elas foram muito profundas e eu não aguentei tanta humilhação. E com 12 anos eu convivi com ela, aguentei isso durante 3 anos. Com 12 anos eu resolvi fugir. Eu tentei fugir da casa dela, fugi 2 vezes. A primeira vez eu fui parar numa praça ali perto da casa dela, mas fui retido pela polícia e me levaram de volta. Mas da segunda vez eu achei que as humilhações iam parar, elas não pararam. Da segunda vez eu fugi e, num ato desesperado, eu voltei para a casa dos meus tios. Voltei para lá, só que eu já voltei outra pessoa, outra criatura. Eu queria amar e não sabia mais. Eu já não voltei mais confiando no amor das pessoas, sabe? Eu não queria ser uma pessoa ruim, mas eu me tornei uma pessoa ruim. Me tornei um adolescente muito retraído, julgador, muito vingativo, sabe? Então eu não me sentia mais bem dentro de casa. Aconteceu que, mesmo sem querer, eu fugi de casa. Eu não contei essa parte para o padre, mas eu vou contar. Eu disse que eu contaria na frente de todas as pessoas algumas coisas, né? Eu cheguei a fugir de casa 36 vezes. Mas tudo isso, não por maldade, não porque eu não os amava, mas porque eu buscava algo que eu achava que ia encontrar fora de casa.
E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Infelizmente eu achei, mas achei o contrário do que eu queria. Eu achei calento, achei conforto assim, achei amizades que me levaram às drogas e ao alcoolismo. E esse alcoolismo e as drogas começaram a fazer parte da minha vida já com uns 16, 17 anos. E eu fui empurrando com a barriga, sabe? Guardando os sofrimentos, aguentando. Na minha casa eram só eu e os meus tios. Eles eram de idade, então a gente não sabia pelo que passava. Eles não sabiam pelo que eu passava e eu fingia que dava para suportar. Cheguei a dizer para eles que perdoem a expressão, mas eu comecei usando crack. E eu usei durante muitos anos. Disse para eles que eu usava. Talvez se eu dissesse que foi maconha, talvez eles conheceriam mais isso e me ajudariam. Mas isso foi há 16 anos atrás. O uso do crack não era tão falado assim abertamente. Então eles não sabiam o que fazer e ignoraram tudo aquilo. Mas o sofrimento continuou. E eu não aguentei mais aquilo. Então, mais ou menos, aos 21 anos de idade, eu já tinha me tornado pai, já tinha entrado num relacionamento. Mesmo assim, a minha vida desregrada continuava. Eu tentava viver intermediário entre as duas vidas. Uma totalmente desfigurada e a outra tentando, assim, de alguma forma se levantar. Mas eu não achava forças, não encontrava. Então, para não decepcionar, para não magoar ninguém e para não causar dor maior, eu abandonei meus tios e abandonei minha filha. Abandonei minha filha quando ela tinha 1 ano e meio. Em 2010 eu saí da minha casa. E eu saí pensando assim para mim mesmo, eu vou passar só um tempinho na rua, eu vou tentar pedir ajuda para alguém, e essa fase vai passar. Ela não passou, irmão. Ela durou 12 anos. Infelizmente, meus pais que me criaram, eles faleceram sem ter a chance de me ver assim, do jeito que eu estou agora, graças a Deus, recuperado, transfigurado e uma pessoa melhor assim. Eu também não tive a chance de pedir perdão a eles, mas eu já pedi em alguns momentos e creio que Deus está acalentando o coração deles. Mas nesses 12 anos de rua, eu passei por momentos e por lugares que eu não desejo nem que meu pior inimigo passe. Perdoem a expressão, mas eu dormi ao lado de fezes humanas, briguei por comida com ratos. Hoje em dia eu nem tenho mais medo de rato. Todo mundo tem fobia de rato, mas eu vivi em lugares que o rato era os nossos animais de estimação. Dormi na chuva, em pontos de ônibus e tudo mais. Estava realmente chagado mesmo. E eu já não mantinha mais, depois do falecimento dos meus pais, eu não mantinha mais esperança, tinha perdido as forças. Eu sempre fui católico, mas eu achava que eu não era mais digno. Eu achava que não era mais digno da misericórdia de Deus. Por isso eu gostei muito dessa frase, né? Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim. Às vezes, quando a gente está lá fora, naquela vida, a gente tem todos os sentimentos negativos, né, que nos impedem de nos aproximar de Deus. Eu tinha medo, eu tinha vergonha, achava que não era mais digno do amor, da presença de Deus e nem do carinho de ninguém. Mas então, necessitado de um banho, de uma refeição assim, no centro de São Paulo eu conheci a Casa Restaura-me. Muitas pessoas ali me apresentaram nos albergues assim, eles dizem, vão lá que a gente se alimenta, a gente toma banho por lá e tudo mais. Aí nesses momentos eu tive apoio de muitas pessoas, mas uma funcionária em especial, ela me olhou de uma forma, ela me tratou de uma forma diferente. Uma amiga que eu tenho até hoje, sabe? A gente conversa sobre as redes sociais, mas o olhar dela me fez recuperar a dignidade, e ela investiu todas as forças em mim, sabe? Ela me tratou como gente, ela me levou para lugares diferentes, e ela despertou novamente em mim a vontade de pedir uma ajuda novamente, uma vontade de tentar novamente. Eu sou muito grato a todas as pessoas da Casa Restaura-me, todos os funcionários, a quem eu dei trabalho durante 10 anos, mas em especial, eu
desejo que Deus abençoe muito a vida da Iris, porque ela foi todo quem conhece a minha história sabe que ela foi uma pessoa, a divisória de águas na minha vida, né? O olhar de misericórdia que ela teve para comigo me fez eu procurar me dar uma nova chance. E a partir daí eu pedi ajuda novamente na Casa Restaura-me. E através do projeto, que na época, no projeto Com Deus Tem Jeito, eles me encaminharam para a Fazenda da Esperança. Eu caminhei na Fazenda da Esperança de 2020 para 2021, em Minas Gerais. Sou muito grato à recepção, a acolhida lá, Frei Hans e o Nelson. A caridade é muito grande, a empatia é muito forte lá. Ítalo, quando você foi na Restaura-me, aquilo que me tocou do teu testemunho foi que, através do olhar de misericórdia desta funcionária, você sentiu despertar em você a dignidade de filho de Deus. E aí ele veio estar conosco e aconteceu um fato, ele participou do Talitha Kum. Sim. Foi a graça mais recente que eu tive, assim. Como eu disse para vocês, eu não tive tempo de pedir perdão para os meus pais, e isso ainda era uma coisa que é forte dentro de mim, dói menos, mas ainda é uma ferida. E há um mês atrás, eu fui convidado a participar do Talitha Kum, né? Momento para os jovens, apesar de eu não ser tão mais jovem assim. E um casal foi fazer um momento lá, enquanto eles estavam à frente ali, pedindo para os jovens abraçá-los, como imagem fraterna, como imagem paterna e materna assim. Ao final, eles pararam assim, se aproximaram, confabularam entre eles, e chegaram perto de mim e disseram: a Sagrada Família deseja te abraçar. Naquele momento, acho que toda indignidade, tudo que eu pensava sobre mim, de errado, caiu por terra, porque eu sei que depois de tantas experiências positivas, mas essa foi a primeira vez que eu tive a certeza de que Deus ouve as minhas preces, mesmo por tudo que Ele já tenha feito em mim. A partir de agora, eu me tornei uma pessoa mais forte. E agora? Tudo que eu posso fazer a partir de agora estando lá na fazenda, estou meio nervoso. Estando na cidade de Ramin, um projeto sonhado só pela Aliança da Misericórdia e pelo Padre João Henrique. Tudo que eu faço hoje em dia lá é tentar dar de graça o que eu recebi de graça, né? Fazer o possível, apesar de todos os meus erros ainda e toda a minha incapacidade, tentar acolher do jeito que eu fui acolhido. E eu só tenho um pedido. Podemos levantar-nos todos? Posso fazer um pedido, Padre? Levantamos-nos todos. Eu tenho Olha aqui esta família, Ítalo, que te acolhe. Faça o teu pedido aqui. Eu tenho um pedido para... A Iris, ela teve muito trabalho. As pessoas da Casa Restaura tiveram muito trabalho porque eu não tinha uma abertura. E algumas pessoas, às vezes, quando ela tem a dificuldade de se abrir, a pessoa que quer ajudar, ela desiste. Então eu peço encarecidamente, irmãos, se você tem um parente, se você tem um amigo, ou passa perto de alguém, e que você deseja ajudá-lo, ou que você já cansou de ajudá-lo, não desista. Porque aquela pessoa, ela não é dura. Ela apenas deve ter sofrido muito, e é muito dificultoso para ela se abrir. Até a própria abertura é vergonhosa para ela. Eu falo por experiência própria, porque dói você estar daquele jeito, sem dignidade, e uma pessoa aparentemente bem vestida, ou que é moralmente melhor do que você, tentar te ajudar. Mas não desistam, porque tenham sempre um pensamento com vocês, 100% de dedicação, onde houver 1% de esperança, irmão. Se uma pessoa assim, em cada cidade, pensar dessa forma, a gente pode mudar o mundo. E esse é o meu desejo. Obrigado a todos. Amém. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai,
bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Podemos sentar mais 5 minutos, que já infelizmente o tempo termina, mas não termina a possibilidade de mergulhar neste amor que nos transfigura. Nós queremos deixar para vocês, eu logo depois deste momento estarei assinando, este testemunho maravilhoso da nossa família, Paulo Roberto, um jovem que morreu de câncer de pele com 18 para 19 anos. Ficou doente com 1 ano e ficou desfigurado, totalmente desfigurado. O seu rosto era impossível para definir, não tinha mais nariz, nem lábios, nem orelhas, ficou cego completamente. Antes de morrer me chamou, acompanhei ele por muitos anos, cheirava como um cadáver, das feridas saíam vermes. E mesmo assim ele queria evangelizar para dizer ao jovem: não desista da sua vida, você é feito para a beleza, você é feito para a santidade. Ele tinha experiências místicas. Um dia me falou que apareceu Jesus para ele e Jesus disse: se você voltasse a nascer de novo, Paulo, queria nascer com câncer ou sadio? E ele respondeu: queria nascer como nasci, doente. Porque tenho medo que com a saúde do corpo eu perca a saúde da alma. E porque tenho certeza que sempre fiz a vontade do Pai. Eu queria ler para vocês algum trecho, mas já não dá tempo. Vocês poderão ler um livro, porque ele escreveu páginas maravilhosas, que as pessoas que mais se sentem desfiguradas podem ter certeza, nada pode separar-te do amor de Deus. E quando veio falecer, a mãe me pediu de escrever numa folha, num pano, uma frase que Deus teria me inspirado, segundo ela. Eu não sabia o que podia ser. E o caixão já estava fechado, tive receio de abrir o caixão para colocar aquele pano na frente do rosto. Mas Deus me inspirou estas palavras: rosto do homem desfigurado pela dor, rosto de Deus transfigurado pelo amor. Em cada um de nós vive o Senhor. Nós podemos deixá-lo viver em nós. E por quanto frágeis, fracos ou enfermos, nós podemos renascer. E quando entramos em comunhão com o Senhor, Ele transfigura a nossa vida. Quando abri o caixão para colocar aquele pano, não saiu o cheiro de carne podre. A vida toda cheirava de cadáver, mas saiu um cheiro de rosas muito forte. Eu sei que Ele está na glória, intercedendo por nós, para que ninguém de nós desperdice a sua vida, os seus dons, pelas coisas que passam, mas possa dar a vida por aquilo que não passa, para viver na glória do Senhor. Irmãos, nós testemunhamos tantas curas de câncer. Mesmo agora, na última viagem na Itália, um senhor me deu testemunho. Havia 9 anos atrás, recebi uma oração numa missa de cura que celebramos com o Padre Antonello. Ele tinha câncer no cérebro, 3 meses de vida, segundo os médicos. Não queria entrar na igreja porque dizia: já oro com Deus, não preciso desses padres. Mas depois a esposa insistiu, ele se aproximou, entrou. Foi o primeiro que recebeu a imposição das mãos. Há 9 anos que o câncer congelou, os médicos não sabem explicar. Havia 3 meses de vida, tem 9 anos que vive bem, sem nenhum problema por causa do câncer. Nós temos tantos testemunhos de pessoas que voltaram a andar, pessoas que voltaram a enxergar. Mas a grande graça é estar com o Senhor. Nele encontramos a vida que não passa.